Parece que o ministro Alexandre de Moraes, com todo respeito, não é? O ministro Alexandre de Moraes bate o lateral, faz o gol de cabeça, como juiz valida, embora haja uma queixa de impedimento, esse gol, e faz ele mesmo a perícia do VAR no lance. Olá e seja bem-vindo. Tá na cara que o sistema foi abalado por um golpe devastador, desferido pelo fundador do site The Intercept Brasil, Glenn Greenwald, na Folha de São Paulo. Crítico incisivo de Bolsonaro, Glenn desencadeou uma tempestade ao revelar verdades ocultas, desafiando até mesmo seus aliados de outrora. Pois é, a esquerda adorava o jornalista americano, como se pode ver neste vídeo. Acompanhe. Eu já sabia que o jornalista Glenn era um excelente jornalista. Quero parabenizá-lo. Sua contribuição não é apenas para esse momento do país. Na história do nosso país, você será lembrado muitas vezes no futuro. Porque além de um grande jornalista, você é um ser humano fantástico. Eu quero parabenizar o jornalista Glenn por estar aqui debatendo esse tema de maneira tão impessoal. E por isso, Glenn, quero parabenizá-lo pelas suas posições aqui. Eu quero, novamente, parabenizar e dizer da honra de conhecer um jornalista da sua densidade. Primeiro, saudar o jornalista Glenn, pela coragem de ter vindo aqui, Glenn. Parabenizar o jornalista Glenn. Parabéns pela sua atuação. Saudar ao nosso convidado, o jornalista Glenn Greenwald. Eu queria me dirigir a ele e agradecer pela coragem, pela fidelidade à ética pública, pelo trabalho inestimável que ele faz em favor dos direitos e da liberdade, não só no Brasil, mas no mundo todo. Elogiar a sua ética, a sua competência, a sua sagacidade, a sua inteligência hoje aqui. Bem, primeiro, Glenn, me solidarizar com você e com a sua família. Segundo, Glenn, ressaltar o papel que você, como jornalista premiado, o Intercept, como um jornal com a credibilidade que tem, vem cumprindo em defesa da frágil, como mencionei anteriormente, democracia brasileira. Eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar a Comissão de Direitos Humanos por esse momento importante que se realiza na política brasileira, trazendo um dos maiores jornalistas do mundo, reconhecido, premiado, e que teve a coragem, a ousadia de trabalhar com independência, com imparcialidade, mostrando ao país o submundo, infelizmente, que contaminou um segmento do Poder Judiciário brasileiro. Glenn, muito obrigado pela paciência e pela disponibilidade e compromisso com a democracia. Agradecer e parabenizar o trabalho que nosso jornalista Glenn vem fazendo. Parabéns. Com certeza vai ajudar a esclarecer muito. Saudar muito especialmente o jornalista Glenn Greenwald e o advogado. Pouca gente sabe que o senhor é advogado, é importante dizer um advogado constitucionalista, inclusive com livros de direito editados. Terceiro lugar, jornalista Glenn, queria primeiro cumprimentá-lo. E muitos jornalistas, Glenn, como você, teve papel destacado. Vossa Senhoria está cumprindo um papel que muitos no passado cumpriram. E eu tenho certeza que a democracia brasileira vai lhe agradecer no futuro. Cumprimentar o senhor presidente, senhores deputados e ao Glenn, parabenizá-lo pela vinda aqui à Câmara de Deputados. É muito importante o seu papel como jornalista, mas também a sua coragem de vir aqui à Câmara, porque não tem nada a esconder, só tem a verdade a dizer, por isso a importância da sua presença. Agradecer ao jornalista Glenn Greenwald pela presença. Eu não tenho nenhuma dúvida das suas palavras, nenhuma. Acho que a sua história, não só de formação jurídica, mas a sua história como profissional de jornalismo, atestam a veracidade não só das suas palavras, mas do seu trabalho. Eu quero cumprimentar o presidente Glenn Greenwald pelo excelente trabalho jornalístico mundialmente conhecido, Glenn. Jornalista Glenn, uma honra muito grande recebê-lo aqui neste momento. É muito forte, simbólica, eloquente a sua presença. Apesar de ser de esquerda, o jornalista americano é um defensor inabalável da liberdade de expressão, transcendendo suas próprias convicções políticas. Sua recente divulgação de mensagens comprometedoras envolvendo o ministro Alexandre de Moraes abalou as estruturas, causando revolta entre os extremistas de esquerda no Brasil. Os documentos vazados pela Folha de São Paulo expõem mensagens chocantes, ecoado até mesmo nas palavras de Ciro Gomes, que deu um exemplo muito bom da atuação do ministro. Já os deputados Tito Barrichello e Ricardo Arruda não pouparam palavras, condenando veementemente as ações do ministro. Acompanhe. Parece que o ministro Alexandre de Moraes, com todo respeito, não é? O ministro Alexandre de Moraes bate o lateral, faz o gol de cabeça, como juiz valida, embora haja uma queixa de impedimento, esse gol, e faz ele mesmo vamos dizer, a perícia do VAR no lance. É mais ou menos como eu estou comparando. O ministro,
e esse é o problema, e a nossa newsletter serve para isso, para a gente sair desse negócio de PT, Bolsonaro e tal. O Bolsonaro escolheu o Alexandre de Moraes, e a turma do PT elogiou o Alexandre de Moraes, o Bolsonaro elogiava o Moro, a turma do PT escolheu o Moro, e eu não elogio o juiz, eu defendo a lei, o devido processo legal, porque sem isso é selva. Desde 2019, esse é que é o problema. Desde 2019, resolveu transformar esse inquérito numa coisa que não tem fim e resolveu transformar esse inquérito vamos dizer, uma espécie de inquérito do fim do mundo. Isto, data máxima vênia, com todo respeito, isto não é direito. Isso é incorreto, isso está simplesmente produzindo nulidades para, inclusive, garantir a impunidade dos malfeitores, não é, que deveriam ter sido já indiciados, já levados a julgamento, já com ampla defesa, já com presunção de inocência, já com as provas todas feitas. Não, está tudo se perdendo, 2019 para hoje, são quase 6 anos, 5 anos já. Pois bem, e o ministro está, então todo mundo agora vai entrando. Nesse ínterim, e esse é o problema, 5 anos, por rodízio natural, o ministro Alexandre de Moraes assume a presidência do TSE. Como presidente do TSE, ele tem lá um departamento que é natural, porque nós temos uma justiça especializada eleitoral e os tempos eleitorais são críticos. Você não pode esperar meses, dias, não sei o quê, por um recurso que às vezes está perdido. Então você tem lá, né, no TSE, uma espécie de poder de polícia, diferente do STF, que não tem. O TSE tem uma espécie de poder de polícia nesta dimensão eleitoral. Entendamos bem. Pois bem, o ministro Alexandre de Moraes ficou com 2 cadeiras. Uma, presidente do inquérito no Supremo Tribunal Federal, e outra, chefe do TSE. E aí o que aconteceu? Nas 2 cadeiras, ele mesmo se alegou que seria esquizofrênico, ele mandou um ofício para ele mesmo. Ora, não importa que ele considere esquizofrênico isso, porque vão se passar anos daqui até o julgamento dessas pessoas, e esses ofícios é que ficarão com a memória das tramitações. Não, ele optou pelo caminho apressado e começou a encomendar dos assessores relatórios que usava na outra cadeira. Isto tudo é nulo. Tudo isso vai garantir a impunidade dos grandes canalhas que agrediram os ministros, que agrediram a ele próprio, o ministro Alexandre de Moraes. E a propósito, como ele é ele mesmo agredido, insultado, até fisicamente, como aconteceu no aeroporto no estrangeiro, ele já perdeu, aparentemente, está perdendo a isenção e o distanciamento. Isso tudo enfraquece, diante da opinião pública, a autoridade que nós precisamos que seja amada mais do que respeitada pelo povo brasileiro. Está tudo errado e a gente precisa urgentemente encerrar esse inquérito e aí as coisas voltarão para a sua normalidade. E o que está acontecendo hoje no Brasil é perseguição àqueles que são contra o sistema. As conversas extraídas de conversas do aplicativo WhatsApp, senhor Renato Freitas, são absurdas. Faço a leitura célere de algumas delas. Quando o juiz instrutor do gabinete de Alexandre de Moraes diz: boa noite, Eduardo, tudo bem? O ministro pediu para verificar o mais rápido possível as redes sociais dos deputados bolsonaristas. E aí cita perseguição direta. Mais adiante, o que nós temos aqui. Diz na conversa entre o juiz instrutor e o perito que a partir desse relatório em diante você coloca STF, você coloca, por favor, TSE, ou seja, no documento que era para constar Supremo Tribunal Federal, pediu para colocar Tribunal Superior Eleitoral. Senhores, se isso não é falsidade ideológica do artigo 299 do Código Penal, eu não sei mais o que é crime nesse país, deputado Arruda. Como pode falsificar um documento público? Ou melhor, não falsificaram porque o documento é verdadeiro, mas o conteúdo é falso. Onde se lê TSE, na prática temos que ler Supremo Tribunal Federal. E mais, senhores, os princípios constitucionais exigem daquele que vai julgar, independentemente de ser um juiz ou não, daquele que vai decidir, imparcialidade. Pode ser um fiscal de tributos, pode ser alguém que decide a respeito de uma multa de trânsito. Não pode ser parcial, senhor líder do governo. E o que está acontecendo em Brasília se chama parcialidade, interesse em perseguir. Isso me lembra
a Inquisição pré-Revolução Francesa de 1789. Michel Foucault, em sua obra Em Defesa da Sociedade, senhor Renato Freitas, já dizia que na época o rei tinha o poder de deixar viver ou fazer morrer, ou seja, a vida pertencia ao rei. E hoje, a vida, o poder, o cerne da existência pertence a uma cúpula constitucional de 11 pessoas que estão ratificando atos ilegais. E nós estamos em silêncio. Eu já oficiei os senadores da República, Oriovisto Guimarães, Flávio Arnes, Sérgio Moro, para que adiram ao pedido de impeachment deste ministro. Nada contra ele, nada pessoal, mas suas ações não são compatíveis com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Realmente sobre esse grave problema que o Brasil vive nas mãos de um ministro do Supremo Tribunal Federal que resolveu rasgar a Constituição, ignorar as leis e fazer o que ele pensa que é certo. Usa a palavra democracia e Estado Democrático de Direito e, na verdade, pratica ao contrário. Pratica atos antidemocráticos. Uma vergonha para o Brasil, um perigo para o futuro de cada brasileiro, porque hoje o Brasil vive uma grande insegurança jurídica nas mãos de uma pessoa que não poderia estar mais lá. Infelizmente, o que foi vazado é muito pouco ainda, tem 6 gigas ainda de falas de assessores do Xandão, o que é um escárnio, uma vergonha. Realmente ele criava provas e mandava mudar as provas, usava o termo tenha criatividade. No caso da revista Oeste, ele falou isso. Não tem, aí o assessor falou, não tem nada de errado lá. O outro assessor falou, seja criativo, senão você sabe como que o Alexandre de Moraes vai ficar. Então, a que ponto chegamos? É uma ditadura judiciária? Óbvio que é uma ditadura. É uma ditadura que quer calar, censurar, prender, multar, perseguição. Ele até usou lá no caso os assessores disseram que no caso do Alan dos Santos, que chamando ele de idiota, que o ideal era contratar uns jagunços para mandar lá para os Estados Unidos para prendê-lo e colocar num avião brasileiro. Chega a esse ponto, a este nível, chega a conversa. Então, como nós aqui como deputados estaduais não temos poder de mudar isso, apenas de mostrar a verdade, a nossa indignação, eu peço que os deputados federais tenham a coragem de pressionar, muitos têm, tem uns que estão caladinhos, até no Paraná aqui, tem uns que não falam nada. Estão com medo do quê? Político que tem medo fica em casa, pede para sair. E no caso do Senado é a maior vergonha que tem. O senador, tem muito senador bom, querendo pautar o impeachment. Mas o covarde, traidor, sem vergonha, mau caráter do Rodrigo Pacheco, esse sujeito é o pior ou o maior problema que o Brasil tem. É ele que está assinando embaixo de todas as arbitrariedades, de todos os presos políticos que tem no Paraná e no Brasil. Vergonha esse sujeito, vergonha. Eu espero que alguma atitude seja feita. Diante da pressão, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, reagiu. A Polícia Federal foi acionada pelo próprio ministro para investigar a origem dos vazamentos, que revelou conexões nada republicanas entre seus assessores e antigos colaboradores do TSE, em uma trama que envolve aliados de Jair Bolsonaro. O jogo de poder atinge novo patamar. É fato que o jogo de poder atinge novo patamar, com segredos e intrigas sendo expostos à luz implacável da verdade. No entanto, já corre nos corredores do Congresso Nacional que Rodrigo Pacheco vai segurar qualquer ação dos congressistas em desfavor do ministro do STF. Ou seja, essas mensagens vazadas pela Folha de São Paulo possivelmente vai acabar em pizza.